Bom, você verdadeira e franca como sempre fui, muito antes da minha concepção, no ventre santo de minha mãe Luzia, certo? Aqui não é juízo de valor, aqui não é ressentimento pelas coisas que eles fizeram contra a nossa família, não tem nenhuma implicação equivocada, sem ética, no que eu vou dizer a vocês. Eu considero a exploração sexual e a prostituição de Niterói mais perigosos do que o nazismo de Adolf Hitler. E vou explicar por quê. Porque os nazistas eram um grupo identificado. Tanto é que quando eles perderam a guerra, todos foram identificados como nazistas. Era um grupo que você aponta. Até muitos deles fugiram. Teve um que fugiu aqui pro Brasil. Diz que minha mãe falava que ele dava até doce para as crianças. Comprava bala e dava doce para as crianças. E ele foi pego como nazista. Eles fugiram para o mundo todo. E muitos deles foram identificados. Então, o nazismo é assim, o explorador sexual e a prostituta e os filhos deles não são identificados como grupo criminoso, facção. Eles parecem dispersos. E desfaz o grupo, rapidamente já ela começa a falar mal do cafetão dela. Mas eles têm uma unicidade tal qual você viu dos nazistas. Eles têm uma unicidade, explorador sexual e prostituta, que eu nem fui investigar isso, porque isso envolve muita coisa. Além das coisas que a gente já sabe, que é suborno, persuasão psíquica, chantagem e afinidade criminosa. É o que une explorador sexual e prostituta. Psicopatia. Eles não são identificados como um grupo muito coeso. Olha, a minha mãe, eu vou ser sincera para vocês, minha mãe não morreu de câncer. A minha mãe estava grávida. Ela voltou para o meu pai. Eles se separaram quando a gente morava aqui no Ícaro, em 95, foi a época mais aproximadamente que meu pai foi demitido do Abel, Instituto Abel. Mais um pouquinho até ao período que ele consumiu a indenização, mas ele não estava legal. Não estava legal em casa com a gente, estava disperso, já querendo sair fora mesmo da família, certo? Meu pai. E aí houve a separação e a mamãe começou a assumir assim, um pouco assim, até irônica, falando, agora eu sou uma mulher separada. Entendeu? Eu falei, pois é. Eu fiquei assim, eu ainda estava já muito adulta, mas ainda foi um choque. Falei, poxa, meus pais, agora eu sou filha de pais separados. Ainda tive essa reflexão. Você vê como a nossa família é tradicional, né? Eu ainda tive essa reflexão, caramba, agora eu sou filha de pais separados. Nunca pensei isso. Porque a gente via as conversas, os dramas dos filhos de pais separados, aquelas conversas que se tinham muito na década de 90, muito bate-papo em TV sobre isso, né? Esse era o tema da época, as conversas. Aí, eles se separaram. Mas aí, nós fomos morar em Maria Paula, eu descobri que estava grávida. E aí, o que aconteceu? Casualmente, encontrei papai na rua e falei pra ele, pai, tô grávida. Aí ele viu, ficou um pouco decepcionado, porque eu sempre fui, ele não podia imaginar isso de mim, né? Sempre muito certa, muito correta, e foi os insultos todos que recebi. Carinha de santa são as piores, as certinhas são as piores, as carinhas de santa são as piores. Eu tive que ouvir isso de prostituta. Carla Jacutinga fez serviço social com Fabiana na UF, uma negra que não valia o chão, pisava. O apelido dela era Bueiro. Ela morava ali no Morro do Estado, perto do Sesc.
Acho que é Padre Frei Anchieta, é o nome da rua, se eu não me engano. Eu ouvi isso dela, eu fui na UF com a Fabiana falou assim, eu tive que vir aqui no centro para resolver, acho que algumas coisas lá do escritório do Hélio Semelin, né, com rescisão, com relação à documentação, alguma coisa, do auxílio maternidade, ou até mesmo da demissão. Aí a Fabiana chegou pra mim, falou, Ana, eu tenho que ir lá na UF, vamos comigo. Aí eu fui. Na UF, com um barrigão enorme. Fui no campus da UF ali, perto ali perto da Cantareira, que tá desativada. Aí fomos, encontramos a Carla, conversamos, né? Ela não perdeu tempo. Ela chegou e falou isso pra mim dentro do campus da UF. Pois é, as santinhas são as piores. Que eles dizem que nós somos as piores porque a gente tem efeito, né? A gente faz sexo e a gente engravida, né? Ou não faz, engravida. Fica como vocês quiserem. Por isso que diz que nós somos as piores, porque nós somos santinhas, mas a gente dá conta do recado, né? Começaram a dizer isso. E eu escutei isso. E meu pai também, meu pai não me criticou dessa forma chula, né, baixo nível, porque tinha respeito por mim, né. Mas quando ele viu, ele já não estava muito feliz com tudo que estava acontecendo, foi uma derrocada. Quando ele me viu grávida, muito certa, muito correta, moça para casar, para formar família, né, para engravidar, solteira, isso nunca passou na nossa cabeça. Foi de repente. E eu fiquei tão impactada que eu estava disposta mesmo. Minha mãe viu, que eu estava disposta a passar pelo que minha tia Sebastiana passou para não ser uma mãe solteira. Eu estava disposta, ela percebeu. Tamanha a minha integridade, né? E tentar resolver a situação, né? Caótica, dificílima. De repente eu apareço grávida, de repente. Uma situação caótica, sem o primeiro namorado praticamente, que os outros foram namoradinho de beijo. De repente eu apareço grávida, situação caótica, eu tentando refazer a situação, né? Falei, ela percebeu, antes que eu cogitasse na minha mente, ela me viu, minha mãe, Luzia, falou, Ana, olha aqui pra mim. Eu não vou fazer com você o que meu pai fez com a minha irmã. Você está desobrigada de casar com esse Alex. Você não precisa passar pelo que sua tia passou. Você está desobrigada. Você é uma moça nova, bonita. Você vai refazer sua vida. Você vai arrumar um bom casamento e vai ser muito feliz. E vai dar um pai melhor para o seu filho. Foi isso que ela falou para mim. Ela me desobrigou. Ela me desobrigou naquele momento. E foi quando eu assumi a condição de mãe solteira. Foi quando eu assumi a condição de mãe solteira, sem nenhum prejuízo à minha dignidade, à minha moral, à minha decência, nada. Não interferiu em nada. Foi assim, porque eu tava batida demais. Falei, meu Deus, mãe solteira, nunca pensei. Então a mamãe voltou pro meu pai, eles tiveram ato sexual, porque do meu pai e da minha mãe eu só vi um beijo, um ou dois. Teve um dia que eu empurrei meu pai, beija a mamãe! Brincando, porque era aniversário e ele não queria, na frente de todo mundo, sabe? Tinha convidados. Aí eu falei, beija a mamãe! E aí eu e o Fabiano empurramos ele para ele beijar, porque eles eram muito tímidos, não se via. Meus avós também eram assim, não se via nada. Meus bisavós também, ninguém via nada dentro de casa, não. E todo mundo tinha filho, né? 3, 4, 5, 10. Mas ninguém via nada. Aí, meu pai voltou na época da Maria Paula, né? E eu com o bebê, eles tiveram contato sexual. Minha mãe foi quando minha mãe engravidou do meu pai. Olha, o Inca, o Antônio Pedro, não é o que vocês pensam. Ela caiu na frente do Antônio Pedro, de dor. Eu estava dentro da Igreja Universal, aquela que virou em frente ao viaduto, que ficou enorme. Ela era pequenininha, baixinha. Ela era grande, espaçosa, mas não era esse monumento. Eu estava lá dentro quando eu recebi o telefonema. Eu fui chorando de Alcântara
até Niterói, aos berros, chorando, por causa da desgraçada filha de Satanás da Beth. Por causa da Beth, que ficava falando de um jeito que dava a entender que mamãe estava morta e ela não queria me dizer. E eu falava, fala logo, fala. O que tá havendo? Não. Dando a entender, uma artista, sabe lidar com as emoções das pessoas, esse pessoal, tá? Eles não são astutos. Ela lidou com a minha emoção, ela me fez acreditar que a mamãe estava morta e ela, por consideração, não queria me dizer. E não era a situação. Mamãe tinha passado mal e estava sob cuidados médicos. Ela desmaiou de dor. Uma dor profunda. Ela desmaiou com aquela dor, uma boca dentro dela. Ela falou, uma boca me mordendo por dentro. Mordeu ela por dentro, uma boca. Aí ela desmaiou, perdeu os sentidos e foi. Aí o médico, aí tinha uma bola dentro dela, uma bola. Aí o médico chegou pra mim, eu falei assim, doutor, qual é o tamanho dessa bola? Ele falou assim, o tamanho de uma bola de futebol. E Luca nasceu igual uma bola de futebol, olha só. Que Luca nasceu pelicado. Aí, mais enrolado, ele nasceu com as pernas esticando, espreguiçando, ele nasceu enroladinho, igual uma bola. Aí ele falou assim, igual uma bola de futebol, quer dizer, dando o mesmo argumento do meu nascimento. Falei, Aí ele falou, a gente vai fazer uma biópsia para ver se é maligno ou benigno. Antes dele entrar, eu tava com fio de óleo, ungi a mão dele, falei, doutor, o senhor vai operar a pessoa mais importante na minha vida, minha mãe. Na porta da sala de cirurgia. Por favor, é a minha fé. Deixa eu ungir suas mãos com esse óleo. Ele falou, tá aqui. Aí ele estendeu as mãos e ungiu a mão dele com óleo. Com azeite. E fiquei na porta de joelho. Durante todo o tempo da cirurgia, eu fiquei de joelho, grudada com a cara na porta. De joelho, orando. Que eu não tinha condições de perder ela naquele tempo. Eu não tinha a menor condição de perder minha mãe. Emocional, nada. Minha mãe era tudo para mim, tudo. Era a pessoa que eu mais amava nessa terra. Eu e Lucas amávamos ela profundamente. Ela era amada por todos, respeitada, sabe? Ela era muito digna e muito bondosa. Ela fazia tudo por mim. Eu faço algumas coisinhas que eu vi ela fazer, mas nem chega aos pés do que ela era, costureira. Entendeu? E ela saiu da cirurgia, ele tirou. Aí ele chegou, eu falei, e aí, doutor, como foi, né? Saiu da sala de cirurgia, eu abordei ele logo. Falei, como foi, doutor? Mas assim, ninguém na nossa família é desesperado desse jeito. Falei, doutor, como foi? Aí ele falou assim, olha, estava muito enraizado, foi os termos. Estava muito enraizado com veias, né? Artérias, muitas artérias cobrindo o tumor. Artérias que, segundo eles, se cortasse uma delas, iria causar uma hemorragia interna. Olha só, ele me deu a informação. Disse que estava enraizado pelas artérias. E foi difícil até tirar um pedacinho do tumor para fazer a biópsia, porque poderia cortar uma artéria e causar uma hemorragia interna. Isso dentro do Antônio Pedro, na saída da sala de cirurgia. Mas tirou, fez análise e deu maligno. Aí outra explicação, é maligno, mas a gente não vai poder mexer. Porque o INCA tem tem um critério. E quando a pessoa descobre que está com câncer, se iniciar o tratamento em qualquer médico, hospital, não vai poder mais fazer no INCA. Ou seja, só vai quem não iniciou nenhum tipo de tratamento. Aí, gente, então é a maior referência, a Fabiana já era assistente social, já trabalhava na área, e ela mesma sabia, e eu também sabia, que é o maior hospital desse tipo de tratamento de oncologia, referência, se não me engano, maior da América Latina. Hospital referência. Coisa de primeiro mundo. Então, falando, aí nós decidimos, eu, Fabiana e mamãe, não, então não precisa o Antônio Pedro mexer em nada, faça o encaminhamento que nós vamos pro INCA com ela.
E assim ele fez no Antônio Pedro encaminhamento e nós iniciamos o tratamento lá. Fabiana trabalhava, eu acho que ela estava trabalhando no Banejão, foi um conchavo político, porque ela começou a entrar em conchavo político para conseguir trabalho. Acho que ela ganhava R$2.000 na época, era um bom salário, acho que hoje 8, 9 mil reais. No governo da Rosinha se falava que foi Rosinha que ajudou ela, ou no governo foi a Rosinha que ajudou ela, Rosinha garotinha. E aí o que acontece é influência, né? De outra pessoa que tinha proximidade com outra que tinha proximidade com a Rosinha. Essas situações assim, e quem é político sabe o que eu tô falando. E aí a Fabiana trabalhava no Banejão, centro do Rio, que autorizava os benefícios sociais, né? Dos quais eu nunca fiz uso, nem quando a minha irmã era assistente social, nem passou na minha cabeça. Ah, pega pra mim um benefício, essas coisas nunca passou, nunca peguei benefício do governo, pra nada. A única coisa do governo que eu tive foi escola. E algum curso, alguma coisa assim básica. E remédio público, hospital e segurança pública, né? Aí, ela dava benefício, eu nunca pedi nada. Essa primeira vez, foi na pandemia, que eu comecei, um pouco antes já peguei a Bolsa Família, quando eu já estava em situação difícil, já morando na Castro Alves, peguei na Desembargador Lima Castro, tinha um lugar lá para cadastramento. Aí, mas era pouquinho, era 100 e pouco. E aí, o que acontece? Começou o tratamento no INCA, certo? E realmente era tudo aquilo que dizia, um hospital de excelência, tinha restaurante para nós, mas eu não conseguia comer, eu não conseguia, ela às vezes a gente esperando no pátio, ela deitava no meu colo, mamãe, Fabiana trabalhando, eu fui em todas as consultas, eu ia com o seu Dino, no Escort azul, é um senhor de idade, de uns 70 anos, careca, branco. Ele tinha um Escort azul, ele ficava estacionado ali ele se tornou nosso motorista particular. De nós ligarmos e se ele tivesse numa corrida, ele terminava a corrida e ia nos buscar. Em qualquer hora. À nossa disposição. A conta dele, segundo Fabiana nos contou, que quem pagava era seu Wilson, R$700 por mês. Dá hoje uns 7 mil por aí. E mais 7 mil reais. Para ir em todas as consultas com a gente. É aí que eu fiquei desconfiada, que parecia ser uma coisa, um favor, né? Uma caridade, sei lá o que posso, porque era o sogro da minha irmã. Eu fiquei desconfiada porque eu, muito religiosa, frequentava a Igreja Universal, onde estava o pastor Renato. Era um magro, alto, com uma escoliose muito grande na coluna, né? Ele era tortinho. Mas ele não era um rapaz feio, tinha os olhos verdinhos, desse tamanho os olhos, verdinhos, dentes brancos, amorenado, sabe? Cabelo bem raspado, ele era muito feio, ele tinha tudo para ser horroroso. Mas ele tinha boa aparência até, ele tinha uma boa apresentação, ele não era um rapaz feio, certo? Mas ele tinha uma escoliose horrível, ele dobrava todinho a coluna, uma coisa muito feia. Aí ele estava fazendo a reunião, né? E sempre aí eles começaram a fazer pastor Marcelo, que era branquinho, tinha boa aparência, mas falava muito errado. Aí eles começaram a fazer a campanha da pasta de figo, se eu não me engano, a campanha da pasta de figo. Aí, o que acontece? Eu cheguei em casa e falei assim, a mamãe falou assim, eu estou me sentindo tão bem, Ana. Hoje nós vamos andando e a gente pega um táxi para voltar. Mas assim, a gente não sabia que era uma imposição, seu Dino, compreende? A gente pegava o táxi, eu tenho o meu motorista particular, mas eu também posso sair com outro táxi, eu posso sair dirigindo o meu carro, não é assim? Ele era o nosso motorista particular, mas só que a gente não sabia que era uma imposição, quase como um sequestro. E foi aí que eu percebi a situação criminosa que eles estavam fazendo comigo e a mamãe. Aí foi o que aconteceu. Eu falei, mãe, vamos fazer o seguinte, vamos andando e na volta a gente pega um táxi. Eu nem cogitei chamar seu Dino, né? A gente volta e pega um táxi. Vamos passeando. Aí a gente ia aqui pelo presídio, ao lado do Guanabara. A gente ia caminhando ali, ela de mãos dadas comigo. A gente ia ali pelo presídio andando.
E chegávamos no culto, assistíamos, parávamos um táxi e voltávamos para casa. Nada demais, mamãe tinha o pecúlio do papai, 1.200, 1.300 reais por mês que ficavam para ela. Isso aí que pagava o táxi. Eu também trabalhava, já estava saindo dos estágios todos, porque eu já tinha saído dos estágios todos. Mas esse dinheirinho pingava para pagar o táxi, né? Papai sempre dava alguma coisa. A Fabiana chegou lá em casa, manifestada, possessa. Você vai matar a mamãe. Eu falei, o quê? Você vai matar a mamãe. Eu falei, o quê? Desses tons. Aí ela começou a brigar, que não queria, que era para ir com o seu Dino. Aí eu não sou boba. Aí eu vi que a gente estava realmente cercada, que aquilo ali não era um favor de um sequestrador. Você é sequestrado, você tem que usar o carro que o sequestrador designar. Você tem que ir para casa que o cativeiro que foi adaptado, que o sequestrador designar, vai designar pessoas para fazer sua comida, para cuidar de você e para vigiar você, né? Eu e mamãe estávamos nessa situação. Mas com esse dia, aí eu vi qual era a situação. Bom, vocês não confiam em Ico, eu não confio em nada. Porque eles modificaram tudo, só eu que ia na consulta, só eu que resolvia tudo, eu que aplicava os remédios todos na mamãe, eu cuidava dela, eu fazia almoço, cuidava de Lucas e dela exemplarmente. Eu fui tão exemplar com minha mãe que ela beijou minhas mãos e me chamou de mãe. Tanto que eu fui exemplar nos cuidados a ela. E ela ficou curada. Ela ficou completamente curada. Eles fizeram várias cirurgias nela, várias. Ela já não aguentava mais. Toda hora eles queriam abrir ela. Eles abriram tanto elas e depois eles disseram que queria tirar o útero. E tiraram. Fizeram uma cirurgia só para tirar o útero dela. Aí depois eles disseram, doutora Solange, igual a Jandira Fegari, esse tipo de mulher. Porque tem vários tipos. Tem o meu tipo de mulher, que sarará, baixinha, né? Tem a mulher mais estilo africana, mais grandona, preta, lábio carnudo, pouco cabelo, né? Tem um estilo, não quer dizer que seja idêntica a Jandira, que seja cópia fidedigna dela. Mas é o estilo de mulher de Jandira Fegari. É a doutora Solange. Aí, o que acontece? Ela chegou dizendo pra mamãe que mamãe tinha que tirar o rim. Já tinha feito o risco cirúrgico, tudo para tirar o rim. Eu falei, o rim? Já tirou o útero da minha mãe, agora vai tirar o rim, daqui a pouco vai tirar coração, córnea. Que não. E minha mãe urinando normal. Eu falei, mas por que quer tirar meu rim? Eu tô urinando normal, tudo a urina. Mamãe tinha cheiro, mamãe não tinha mau cheiro, mamãe não tinha corrimento, não saía pus. Que desgraça de câncer é esse? Olha só. Aí eu falei assim, não, você não vai tirar seu rim não, mãe. Não vão tirar seu rim não. Vamos lá em Del Castilho. Pastor Guaraci tá lá. Vamos lá. Pois aí ele tava fazendo a campanha da vara de Arão. Era um palitinho de churrasco. Aí ele tá lá, a gente tá lá em cima, né? Não, acho que não. A gente tá na parte mais alta, tá próxima dele não. Aí ele chegou e falou assim, você que fez o exame e deu ruim, né? O exame deu pra você operar, alguma coisa assim, faça outro porque não vai dar nada. Ela tava sentada, eu com cabelo comprido, loura, ela tava sentada. Aí eu olhei pra ela e falei assim, mãe, isso é pra você, segura essa fé, segura a benção. Aí ela, tá, Ana, tá bom, minha filha, segura sim, minha filha. Tá bom, ela fez assim, sabe? Ela era tão meiguinha, gente. Ela era tão meiguinha. Doente, ela ficou mais meiga ainda. Ela era muito meiguinha, mamãe. Tá, minha filha, tá bom. Eu seguro. Aí, o que acontece? Eu falei, você não vai tirar esse rim, não. Aí fomos pro INCA. Chegamos lá no INCA. Ficou a mamãe sentada, eu em pé. Aí a doutora Solange, ela de cabeça baixa, né? Usava mais saia. Comprida, branca, né? Um jaleco branco, cabelo grande, aquela coisa meio cheia, tipo assim, Jandira, né? Aí ela chegou de cabeça baixa fazendo o pedido de alguns exames, não, já o pedido já para internação, risco cirúrgico, sabe? Essas coisas todas aí.
Aí ela fez, falei assim, doutora, deixa eu falar uma coisa com a senhora. Rim é um órgão muito importante. Eu gostaria de uma segunda avaliação para tirar esse rim aí. Eu gostaria de um segundo exame, uma segunda avaliação. Ela de cabeça baixa, ela não olhou para mim, ela ficou me escrevendo no talão dela, né, de médica. De cabeça baixa. Quando ela terminou de escrever, ela olhou para mim bem firme e disse: se você quer uma segunda opinião, novos exames, então pague por eles. Que eu olhei, pague por eles. Falei, tá certo. Não discuti. Saí da sala, mamãe. Saímos da sala sem dar um pio, ficamos quieta. Fomos pro corredor. Mamãe cansada, fraca. Ela foi e se deitou no meu colo. Isso num andar de cima, de pouca circulação, de pouco fluxo de pessoa, onde nós fomos atendida pela Jandira Fegali, né? Solange. As cópias. Aí, ela deitadinha, magrinha, deitadinha no meu colo. Eu falei assim, mãe, vamos direto a Deus pra gente resolver esse negócio. Quem é o diretor desse hospital, cara? Aí comecei a correr atrás de diretor, perguntar, aonde eu falo com o diretor? Como eu consigo falar com o diretor do hospital? Eu preciso falar com o diretor do hospital. Pois arrumaram um diretor lá, um senhor muito simpático, disseram que era o diretor, a gente acreditou. E fomos na sala dele e ele nos recebeu. Aí eu expliquei tudo que a Solange fez, né, a doutora Solange. Ele falou assim, você tem toda a razão. Você tem toda a razão, é um procedimento radical, você tem direito, sim, de uma segunda avaliação. E eu vou indicar você para essa segunda avaliação. E me indicou para aquele hospital da Santa Cruz. Para aquele hospital lá da Santa Cruz. Cheguei lá, tinha um homem com metade da cabeça, andando. Parecia aquele metal líquido, sabe? Com a metade da cabeça andando dentro do hospital. Aí nos levaram para um especialista em rim. Eu não entrei. Nesse dia foi eu, Fabiana e mamãe. Fabiana fez questão de ir. Aí tinha uma lanchonete na frente, eu falei assim, eu vou ficar aqui na lanchonete e vão vocês duas. Aí eu fiquei dentro da lanchonete e as duas foram. Quando as duas voltaram, a mamãe do outro lado da rua, em frente à lanchonete, Vitória! Vitória! E pulando e alegre, Vitória! Vitória! E eu, ai meu Deus, Vitória! Aí a mamãe falou, aqui minha filha, não preciso tirar o rim. Falei com um especialista em rim. Ele chegou e disse pra mamãe assim, a senhora sabe fritar ovo? A mamãe falou, sei. Ah, me ensine, porque eu não sei fazer nada na cozinha. Agora de rim, eu sei tudo. A senhora fez muito bem de tirar o rim, não tirar o rim, porque não tinha necessidade nenhuma. Foi essa, disse que o útero, a alegação de tirar o rim é que o tumor estava muito grande, estava comprimindo o rim. Ué, então tira o tumor, né? Não o rim. E aí foi quando ela não precisou tirar o rim. E realmente não precisava tirar. Ela morreu porque o Rodrigo me tirou da casa dele. Não deixou eu entrar mais. O tempo que eu saí da casa, ela morreu. Eles envenenavam ela na comida. Ela comia e vomitava tudo. Tudo que ela comia, ela vomitava. Quando eu fiz a comida e dei pra ela, ela não vomitou. Aí eu fiquei tranquila. Fui pra casa cuidar de Lucas, que era pequeno ainda. Aí fui trabalhar na Oi. Quando eu voltei, ela tava lá com as duas enfermeiras Fátima vomitando. Quer dizer, não adiantava a gente fazer nada porque eles envenenaram. É muito veneno. É muito veneno. É isso que eu quero alertar vocês. É veneno para tudo. E os mercados estão ficando todos na mão de prostituta e cafetão, se vocês não estão observando. E dali, Fabiana, ele gritou muito comigo, Rodrigo. Eu não suportava ele, a gente nunca se deu bem. E eu não fui, falei, vou ficar orando pela senhora em casa. Veio a notícia, a Fabiana ligou, mamãe tá para morrer, vai se despedir dela, me mandou para um hospital longe, a Bessa no Rio, fui com o Lucas, me despedi dela, no outro dia a Fabiana ligou, vamos lá no Maruí, porque sua mamãe já tá no velório. Quando eu cheguei já tava tudo pronto, seu Wilson já tava lá, já tinha comprado, encheram o caixão dela com umas rosas amarelas, cheio de rosa amarela. E aí eu não sei se eles fizeram o velório lá, desligaram as câmeras e depois fizeram em outro lugar para dizer que eu sou maluca, mas eles fizeram lá. Foi Bianca, foi Dulce,
Foi Beatriz Chacon, foi seu Wilson, foi Rodrigo, foi Fabiana, foi Célia, foi Gilson. Eram as pessoas que estavam lá. E 2 obreiras da Universal que eu chamei antes para ir comigo. Não, eu fui com um copinho na mão segurando de café, cheio de azeite, para ungir ela, morta. Morta.